A coleta de perfis genéticos de presos condenados vai ser retomada. E isso pode ajudar a polícia a encontrar criminosos. 3 suspeitos de estupro já foram identificados a partir das amostras do banco. Por trás desses gráficos, o perfil genético de um condenado pela justiça. As informações são resultado da coleta de material biológico de presos já julgados. Dados que, a partir de agora, vão ajudar o Instituto de Criminalística a desvendar casos de homicídios, estupros, latrocínios e crimes hediondos. É coletada saliva desses sentenciados e as coletas iniciaram em 2018. Cada um de nós possui um perfil genético único e é isso que nós obtemos tanto das pessoas, sejam vivas ou mortas, cadáveres também, ou de materiais biológicos deixados em cena de crime. Até o momento, o Banco de DNA já coletou amostras para compor os perfis genéticos de condenados do antigo regime semiaberto e do fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o COMPAGE. É quase um quebra-cabeças, que é montado a partir dos vestígios deixados pelo autor no local do crime. Uma cena de crimes, mesmo que o autor não queira, sempre tem algum material que foi deixado por ele. E a partir desse material, desse vestígio, é obtido um perfil genético que individualiza cada um de nós de forma única, inequívoca e permite a comparação com demais perfis de outras cenas de crime. No Amazonas, 3 estupradores já foram identificados a partir das amostras colhidas pelo Banco de DNA. Um deles se trata do maníaco Célio Roberto Rodrigues, que está preso desde 2015. Foi com base no material biológico colhido que a polícia conseguiu definir a autoria dele em 60 estupros, 23 deles praticados aqui no estado. Como faz parte da rede integrada de perfil genético do Ministério da Justiça, as informações são compartilhadas e podem ajudar a desvendar casos, mesmo que o suspeito esteja em outro estado. Por meio do banco de perfis genéticos, conseguimos encontrar coincidência dos perfis dele com de perfis de estupros de Goiás e de Mato Grosso, permitindo dessa forma que ele fosse indiciado e que responda a processos não só do Amazonas, mas também de outros estados. E o Fevereiro Roxo alerta para doenças que não têm cura, como o Alzheimer, lúpus e a fibromialgia. Essa última é uma das mais difíceis de diagnosticar e, se não houver um tratamento adequado, o paciente pode até perder os movimentos do corpo. Vânia nunca tinha ouvido falar na fibromialgia. Descobriu que tem a doença em 2015, mas muito antes já sentia os sintomas. Como eu já fazia acompanhamento com ortopedista, então ele já tinha comentado, né, sobre a fibromialgia, mas eu achava que era só o problema no braço, porque as dores iniciaram no braço. E aí, ombro, enfim. Aí apareceram outros sintomas, como muita dor na cabeça, né, dor no corpo, nas juntas, né. A pessoa que tem essa síndrome sente dores no corpo durante um longo período. Além disso, causa sensibilidade nas articulações, músculos e tecidos. O paciente ainda pode sofrer com problemas emocionais, como depressão e ansiedade. Por conta dos sintomas, a professora diz que a rotina mudou e ainda sofre com o preconceito. Ela hoje não quer trabalhar. Ela, sabe, a gente ouve essas coisas, né, em vários setores. Então é difícil. Mas o que preocupa é a dificuldade de diagnosticar a doença. Leva um tempo para diagnosticar porque o diagnóstico é exclusivamente clínico, né? Então, o profissional de saúde ele tem que palpar os pontos, né, específicos da fibromialgia para identificar se esses pontos estão ativos, se eles estão dolorosos. Nós temos 18 pontos, nós não, né? A doença ela tem 18 pontos no corpo humano, que o profissional de saúde ele vai palpando nesses 18 pontos e se 11 pontos estiverem dolorosos no paciente, já é considerado paciente com fibromialgia. Pelo menos 3% da população brasileira tem fibromialgia. 90% dos casos registrados são em mulheres com idades entre 30 a 55 anos. A doença não tem cura, mas o tratamento pode ajudar a diminuir as dores. Não tem cura, mas os tratamentos, o paciente fazendo de maneira adequada, correta, né, com a psicoterapia, com o tratamento medicamentoso e com a reabilitação,
o paciente pode levar uma vida extremamente normal, mas ele sempre vai ter que meio que estar em controle através dos tratamentos. Na campanha Fevereiro Roxo, os especialistas fazem um alerta não apenas para essa doença, mas também para lúpus e Alzheimer. O lúpus e a fibromialgia são doenças reumáticas, né? E a doença de Alzheimer é aquele que acomete mais os idosos, então é um alerta, né, para a gente conscientizar a população com relação a essas doenças. 16 policiais vão a júri popular acusados pelo crime que ficou conhecido como Chacina de Pau d'Arco, município do Sudeste paraense. Em maio de 2017, policiais civis e militares foram até a fazenda Santa Lúcia para cumprir 14 mandados de prisão contra acusados de envolvimento na morte de um segurança. A fazenda estava ocupada. Os sobreviventes contam que os policiais já chegaram atirando. As vítimas foram atingidas no peito e na cabeça. Por decisão da juíza, apenas um policial não vai a júri popular por falta de provas do envolvimento dele neste caso. De Belém, Priscila Amaral. Em Ji-Paraná, no interior de Rondônia, uma morte foi registrada por causa da enchente do Rio Machado. Uma menina de 1 ano e 5 meses, identificada como Isadora, estava brincando em casa. Na residência, possuía uma elevação para fugir da enchente e ela acabou caindo nas águas do rio. A criança chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas já estava sem vida. De Ji-Paraná, Rondônia, Beatriz Mendes. A Polícia Civil do Amapá divulgou dados de 2018 em relação a maus tratos contra crianças e adolescentes. O número assusta, foram 400 casos. Destes, 276 foram de estupros. Também constam nos números trabalho forçado e violência física e moral. A polícia continua combatendo esse tipo de crime e o número para denúncias é o mesmo em todo o Brasil, 180, que é o Disque Denúncia. De Macapá, Luiz Eduardo. Aqui em Roraima, o secretário de Saúde assinou uma portaria para criar um comitê que vai revisar gastos e contratos, com o objetivo de garantir o atendimento na rede pública. A secretaria tem uma dívida de mais de 300 milhões e o orçamento previsto para este ano não cobre o rombo. A proposta é que o comitê identifique os riscos relevantes e as ações necessárias para corrigi-los no prazo de 60 dias, que poderá ser ampliado dependendo da dificuldade dos processos. De Boa Vista, Débora Menezes. Em instantes, você vai ver que aumentou o número de casos de empresas que prometem ao consumidor uma oferta, mas não cumprem. É daqui a pouco, agora 7h44, a gente volta já.